Boa tarde, a paz do Senhor para todos. Venho aqui nesse dia de hoje, nessa tarde, colocar, um devocional diante do Senhor, diante da minha vida e diante da sua vida, na tábua dos nossos corações. Que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações nesta tarde, amém? Soberano Deus, querido e amado Pai, Senhor, nesta hora, Senhor, aqui, Senhor, vou fazer esse devocional. Senhor, que não seja a minha voz, mas que seja a tua voz, Senhor, a ecoar, Senhor, nos corações, nos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que tu venha falar, Pai querido, tremendamente aos nossos corações, porque eu também necessito ouvir a tua voz. Então, fala conosco nesta tarde, Espírito Santo. Convido a ti, Espírito Santo, para entrar neste ambiente e fazer a tua vontade, o teu querer. Seja, Senhor, o teu reino sobre este ambiente, Pai. Tudo que eu falar aqui, Senhor, que não seja de mim mesma, mas que seja do teu Espírito Santo, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Aleluia. A palavra de Deus que eu vou trazer hoje, ela se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficam admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Amém? Aqui, nesse versículo, fala, sobre o ambiente em que vivemos. Ele tem a influência em nossas decisões e em nossos comportamentos. Não é porque eu vivo em um ambiente onde pessoas falam palavrão, pessoas bebem bebidas alcoólicas, pessoas se prostituem, que eu sou obrigada a me prostituir, a beber, a usar drogas. Não, eu vou fazer se eu quiser, eu vou fazer, se eu der mais espaço para minha carne do que para o Espírito Santo, E sendo assim, a convivência com pessoas negativas faz com que observamos uma conduta incorreta. Da mesma forma, ao cultivarmos laços com pessoas que têm compromisso com Cristo, agregamos qualidades positivas e abençoadoras em nossas vidas, Aqui está falando, que se eu andar com uma pessoa negativa, eu vou passar a ser negativa como aquela pessoa. Se eu andar com uma pessoa murmuradora, eu vou passar a ser murmuradora como aquela pessoa é, Porque a própria Bíblia fala, que sobre os bons costumes, que corrompem os bons costumes. Então, aqui fala que se eu andar também com uma pessoa cheia de Deus, eu vou ser cheia de Deus. Se eu andar com uma pessoa compromissada com o reino dos céus, eu vou procurar ser como aquela pessoa compromissada com os céus, com o reino do Senhor. Então, positividade e negatividade são duas coisas que eu só agrego para minha vida se eu quiser. Se eu quiser ser positiva, se eu quiser ser uma pessoa que anda lado a lado com uma pessoa que pratica o bem, que faz coisas certas, e eu fizer o certo, eu estou agradando ao Senhor. Agora, se eu andar com uma pessoa que faz as coisas erradas, que só pensa em negatividade, só pensa em o mal para o outro, só pensa em destruir o outro, só pensa que ele é o certão, eu sou a errada. Então, isso tudo, no mundo espiritual, ele cria vida, Porque a palavra de Deus diz que existe o bem e existe o mal. Há palavras de bênção e a palavra de maldição. Se eu usar somente a palavra de maldição, eu vou estar amaldiçoando o meu próximo e sendo amaldiçoada também. Mas se eu abençoar o meu próximo, eu vou estar sendo automaticamente abençoada. E aqui, fala que Pedro e João foram homens ousados e diante do Conselho Superior de Jerusalém
foram reconhecidos como discípulos de Jesus. Sabemos que a ousadia de Pedro e João era a ruína do Espírito Santo de Deus. Oriunda, tá? Oriunda do Espírito Santo de Deus, que com poder revestiu os apóstolos de autoridade. Diz a palavra de Deus que o nível de ousadia desses apóstolos era um tamanho que, a caminho do templo para a oração da tarde, ao encontro de um paralítico que esperava por esmolas, ofertaram a ele cura pelo poder do nome de Jesus. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você andar ao lado de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Aqui fala sobre Pedro e João, que foram dois homens ousados diante de Deus, né? E eles tiveram tal ousadia, né, que ao encontrar, né, o paralítico, né, na parte da tarde, que eles saíram a parte da tarde para fazer a oração deles, eles encontraram esse paralítico e, através da unção do Espírito Santo que estava sobre a vida deles, eles oraram sobre a vida daquele paralítico e aquele paralítico foi o quê? Foi curado pelo poder do nome de Jesus, porque eles ofertaram na vida daquele paralítico uma oração de cura, de libertação, de transformação. E é o que eu desejo nesta tarde, neste dia de hoje, para a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida libertação, cura, transformação. Eu não sei qual é a área da tua vida que você precisa ser liberta. Eu não sei a área da sua vida que você precisa ser curado. Eu não sei a área da sua vida que o Senhor precisa te tratar, mas você sabe. Você sabe lá no íntimo do seu coração aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem trago para a tua vida dor, tristeza, muitas das vezes até maldição pelas palavras que saem da sua boca, porque a sua fé já está se acabando, porque você crê que Deus vai fazer, mas aos seus olhos naturais você não está vendo acontecer, então a sua fé começa a esmorecer e você começa a murmurar porque aquilo não está acontecendo. E muitas das vezes você pergunta: Deus, não é possível que você não esteja me vendo. O Senhor está te vendo, o Senhor está contemplando as tuas lágrimas, o Senhor está contemplando cada dor sua. Mas o Senhor, Ele quer somente uma coisa sua: posicionamento, ousadia. Não é mais momento de nós ficarmos de mimimi na presença do Senhor. É momento de nós nos lançarmos com ousadia, com intrepidez, com coragem, com discernimento e dizer: Satanás, tu vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus poderoso, em nome do Deus vivo. E tudo isso que eu estou passando, eu não vou passar mais. É passageiro, acabou. Eu vou viver as promessas que Deus tem para minha vida. Eu vou viver o sobrenatural de Deus para minha vida. Eu vou viver aquilo que o Senhor falou que eu vou viver na minha vida. Eu não vou viver mais debaixo de tristeza. Eu não vou viver mais debaixo de maldição. Eu não vou mais viver debaixo de palavras que me magoaram. Eu vou viver do que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que eu sou bem-aventurada. A palavra do Senhor diz que eu sou mais do que vencedora. A palavra do Senhor diz que em Cristo eu posso todas as coisas, porque quem me fortalece é Ele, não é o homem. Quem me fortalece é o Senhor, amém? Então, querido, que essa história desses dois homens, né, venha nos ensinar o valor de uma boa companhia. O impacto que Pedro e João causaram nas pessoas que estavam ligadas ao fato de que eles caminharam com Cristo, você e eu tem se relacionado com o Senhor da maneira que o Senhor quer? Será que eu e você temos se relacionado, temos se posicionado na presença do Senhor da maneira que Ele quer?
do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, ou temos nos apresentado ao Senhor de qualquer forma, temos feito as coisas dele de qualquer maneira, temos chegado a Ele de qualquer jeito, né? Porque Paulo, Pedro e João, eles causaram impacto às vistas do Senhor, porque eles caminhavam ligados no Espírito Santo. Eles não caminhavam um ao lado do outro falando mal de ninguém, eles não caminhavam um ao lado do outro murmurando, era orando, era profetizando, era abençoando. E se você tem se relacionado com pessoas que te promove a cada vez a você avançar na presença do Senhor, continue andando com essa pessoa. Se essa pessoa te impulsiona a orar, continua com essa pessoa. Se essa pessoa, ela te incentiva a ler a palavra do Senhor, a buscar mais de Deus para dentro da tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para a vida dos teus filhos, continua. Mas se essa pessoa só chega ao seu lado para murmurar, para falar palavras negativas, para te colocar para baixo, para dizer que nada está dando certo, para dizer que você não vai conseguir, que ela não vai conseguir, que as coisas estão muito difíceis, se afasta porque não é do Senhor. A palavra do Senhor diz bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer felizes são. Então você é bem-aventurada, você é feliz, você é pérola preciosa. Você é um homem, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus que carrega a marca de Cristo em você. Então você tem que profetizar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e não declarar maldição. Eu não sei o que você está passando no seu casamento, mas creia, como diz a palavra de Deus, que a leve e momentânea tribulação do tempo presente não se compara com a glória muito excelente que há de vir. O que você está passando hoje é experiência para você ajudar alguém lá na frente. Hoje você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo. Mas se você está passando é porque o Senhor confia em você, para que você venha suportar o que você está passando. Mas lá na frente você vai ajudar, você vai segurar na mão do teu irmão e vai dizer, vamos caminhar mais 2 milhas, eu sou contigo. Eu não sei se o teu problema é com teu filho, é com a tua filha, é com teu marido, eu não sei qual é o teu problema, mas quem sabe é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo é quem vai te capacitar para você lutar, para você vencer. Porque, querido, o Senhor não dá nada para mim e para você a qual nós não possamos suportar. Tudo que eu tenho passado, tudo que você tem passado, é porque o Senhor confia e o Senhor sabe que você pode suportar, que você aguenta, porque Ele não dá cruz maior do que ninguém pode carregar. A cruz que Ele carregou era do tamanho exato para Ele. Era do peso exato que Ele podia carregar pelo meu e pelo teu pecado, porque Ele não merecia aquela cruz, mas pelo meu e pelo teu pecado Ele carregou aquela cruz, Ele sofreu, mas Ele sofreu para que hoje eu e você estivéssemos aqui para glorificar, exaltar, engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Aleluias. Eu creio em nome de Jesus que aonde tem um homem e uma mulher cheio da ousadia de Deus, ali a fé, ali a esperança, ali a comunhão, né? Porque isso é muito importante e isso faz toda a diferença na minha vida, na minha jornada, na tua vida, na tua jornada, no meu ministério, no teu ministério, na tua casa, na tua família, porque, querido, é muito bom a gente chegar dentro da nossa casa, a gente encontrar um lar feliz, um lar limpo, um lar de paz, um lar de harmonia, você chegar, dar um beijo no seu marido, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amor, como é que foi o seu dia? E receber da mesma forma. Por quê? Porque você está buscando isso do Senhor.
Você está buscando a harmonia. Você chegar dentro de casa e seu filho bença a mãe, bença pai. E você dizer, Deus te abençoe, meu filho. Isso é maravilhoso. Agora você chegar dentro da tua casa, já espraguejando, já declarando palavras de derrota porque teu filho deixou uma louça suja, porque a tua filha não varreu a casa, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não, 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 não. Retire isso da sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós murmuramos, nós estamos criando brechas para o inimigo entrar e fazer a arruaça que ele quer dentro da nossa casa. Mas o Senhor não quer isso para mim e para a tua vida. O Senhor não quer que eu e você ande murmurando. Ele quer que eu e você andamos glorificando o nome dele. Ele quer que nós andamos pela rua ali, ó, falando em línguas. Eu tenho uma conhecida minha, eu chamo ela de minha mãe espiritual. Meus irmãos, aonde vocês verem ela, aonde vocês passarem e ver a Valéria não está falando a língua do homem, ela está falando a língua dos anjos. Porque ela anda pela rua, labachúria, ou labachúria, xeredecanta, labachai, e vai ela e o labachúria dela, e vai ela falando ali com o Espírito Santo, orando o tempo todo. Eu creio que hoje ela ainda não está vendo a família dela, os filhos dela, da maneira que ela queria ver, os sobrinhos, mas eu creio em nome de Jesus que muito breve ela vai ver. Sabe por quê? É uma pessoa que não anda falando da vida de ninguém, é uma pessoa que não anda murmurando, é uma pessoa que não anda questionando nada, mas é uma pessoa que anda no espírito. Ela está dentro da igreja, ela não senta, ela caminha para um lado e para o outro, e você só vê ela ali, ó, falando em mistério. Vai ela, labachúria, vai ela falando em língua, vai ela falando. Ela não senta. O Espírito Santo conduz ela a várias pessoas dentro da igreja para ela estar ministrando. No meio da rua ela ministra, se tiver que ministrar no meio da rua por alguém, ela vai ministrar, porque ela não tem vergonha. Uma vez, alguns anos atrás, eu estava, eu tinha o meu ambiente de trabalho e eu estava ali e teve um culto, uma célula, E eu fiz uma canjica para nós comermos. E abaixo do meu ambiente de trabalho tinha uma boca de fumo. E ali nós orávamos, nós profetizávamos, nós sempre estávamos, direcionando a oração sobre aqueles jovens, porque no meio daqueles jovens eu creio que tem homens de Deus, tem profeta, tem levita, tem pastor, tem diácono, tem obreiro. E ali, nós fizemos a célula. Quando acabou a célula, a irmã dessa minha amiga Valéria falou assim: Varoa, me dá um pote de canjica, que eu fiz canjica para a gente lanchar, me dá um pote de canjica que eu vou dar para esses varões. E nunca mais eles vão sentar aqui, porque o Senhor vai arrancá-los com mão forte, porque é profético. Eles não mais vão fazer daqui boca de fumo. O Senhor vai arrancá-los com mão forte. Querido, nós descemos, ela ofereceu, vocês aceitam um pouquinho de canjica? E eles aceitaram. Ela orou por eles. Hoje não tem mais um na porta, porque ela teve ousadia, ela teve coragem, ela teve fé, ela teve discernimento do Espírito Santo. Se eu der uma canjica para eles, o Espírito Santo vai arrancá-los daqui para que não venha impedir o trabalhar deles sobre esse lugar. E assim o Senhor fez. Ela teve ousadia. Através de uma botija de canjica, ela orou. E o espírito imundo que estava ali naquele lugar, através da vida daqueles jovens, saíram. E eu glorifico a Deus por isso. Porque estava se tornando um ambiente perigoso. Mas é o quê?
com quem eu estava caminhando, com quem ela caminha, com quem ela estava naquele momento, né? Então, caminhe com pessoas de fé, caminhe com pessoas que te impulsionam a desfrutar dos milagres do Senhor diariamente. Porque o milagre do Senhor não é para uma vez no ano, não é para uma vez no mês, não é para uma vez a cada 10 anos, não. O milagre do Senhor é para todos os dias. Todos os dias eu e você temos direito a receber o milagre do Senhor. Então, em nome de Jesus, procure andar com pessoas que vai te levar a galgar mais para perto de Cristo. Se apegue a pessoas que vá te aproximar do Espírito Santo, te encher do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, né, no livro de Atos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aquele lugar foi tomado pela glória do Senhor, pela presença do Senhor. Então, querido, procure estar em ambiente a qual esteja cheio da presença do Senhor, porque é maravilhoso, mesmo que muitas das vezes você tenha que estar em lugares aonde tenha murmuradores, mas não faça parte da murmuração. Porque a palavra de Deus diz em Salmos para nós não assentarmos na roda dos escarnecedores, mas antes tem o teu prazer na lei do Senhor. Eu posso me assentar no meio da roda de quem bebe, mas eu não posso beber. Eu posso sentar na roda de quem fala palavrão, mas eu não posso falar palavrão. Eu posso me assentar à roda de quem rouba, mas eu não posso roubar. Eu posso sentar à roda de quem trai, mas eu não posso trair. Eu posso sentar na roda daquele que está desejando o mal para o outro, mas eu não posso desejar o mal. Eu tenho que incentivar, querido, não faça isso. Não deseje o mal para ele, porque você desejando o mal para ele, o mal vai voltar para você. E ali eu fazer daquele vale de ossos secos, criar vida. Eu posso fazer através da palavra doce e de sabedoria e de discernimento, aquela palavra de morte, ressuscitar a vida, ressuscitar. E aquela pessoa ali, que era murmuradora, virar o quê? Uma bem-aventurada. Porque quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem que estar habitando em mim. A pessoa tem que olhar para mim, tem que ver o brilho do Espírito Santo. A pessoa tem que olhar para mim e ver Deus em mim. A minha companhia, ela tem que ser agradável para o meu próximo. A minha companhia, ela não tem que ser algo assim... Já chegou Rejane... eu não vou com a cara dela. Não, a minha companhia tem que ser, ô glória, chegou a varoa, vamos louvar, vamos adorar, vamos cantar, vamos falar de Deus. A minha companhia tem que ser assim. A tua companhia tem que ser assim. Você tem que ser exemplo. Então, querido, não importa o que você esteja passando, não largue o Senhor, não abandone o Senhor, sabe por quê? Quem é escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Você pode andar para um lado e para o outro, você pode tentar fazer a tua vontade, mas se você é escolhido, você vai fazer a vontade do Senhor, porque Ele vai te pegar na esquina. Ele vai te pegar com a mão forte dEle, querido, e Ele vai fazer você caminhar, andar. Ele vai fazer você trilhar caminhos de bênção. Porque é o desejo do coração do Senhor que nós venhamos trilhar caminhos de bênção. Então, nessa tarde, eu determino sobre a tua vida ousadia do Senhor. Eu profetizo sobre a tua vida uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Lê o livro de Atos. O livro de Atos fala sobre o Espírito Santo. Seja revestido pelo Espírito Santo. Caminhe com pessoas de fé. Caminhe com pessoas que vai te levar a lugares altos. Caminhe com pessoas que vai impulsionar a tua fé para você desfrutar os milagres do Senhor.
diariamente. Tenha bom ânimo. A paralisia impede você de fluir o melhor que já existe em você. Então não se deixe paralisar por palavras de maldição, não se deixe paralisar por palavras que não glorificam o nome do Senhor, não se deixe paralisar por qualquer coisa, mas avance, prossiga para o alvo que é Jesus. Siga corretamente na presença do Espírito Santo, porque você vai ver você e sua casa servindo ao Senhor. Você vai ver a sua casa se transformando numa casa de oração. Você vai ver a sua casa se transformando num ambiente onde o Espírito Santo tem prazer em chegar, sentar, repousar e palestrar contigo. Seja forte e corajoso, não desanime, o Senhor é contigo. Graça e paz para todos. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou ao teu coração, compartilhe com teu amigo, compartilhe com tua amiga. Vamos levar a palavra do Senhor adiante. Vamos fazer o ID do Senhor, porque aonde eu, Rejane, não posso chegar, a minha voz pode chegar, a minha voz pode entrando agora dentro do teu lar. A minha voz pode agora estar mudando o decreto de morte que estava sobre a tua vida em decreto de vida, em palavra de vida e vida com abundância. Então somente seja forte e corajoso. Amém? Compartilhe com teu irmão, compartilhe com a tua irmã. E seja ousado em entrar na presença do Senhor. Senhor, eu estou desta maneira, mas eu não vou ficar dessa maneira. Senhor, o inimigo quer me ver parado, mas eu não vou ficar parada. Eu vou levantar, eu vou erguer a minha cabeça, porque eu só vou abaixar minha cabeça, Senhor, para orar. Eu só vou me dobrar para orar, porque quando eu levantar, o exército do poderoso Deus de Israel se levantará comigo e me fará vencedor. Amém? Glória a Deus, que essa palavra dessa tarde venha falar profundo na tábua do teu coração. Amém? Graça e paz em nome de Jesus.